novamente, Pastor Dr. Luiz de Matos, gravando agora o vídeo de número 26 do nosso seminário do Salmo 23, aprendendo com Davi e suas ovelhas. Nós estamos na parte B do verso 4 do Salmo 23, que diz assim: a tua vara e o teu cajado me consolam. Vara e cajado. A tua vara e o teu cajado me consolam. Amados, a primeira coisa a deixarmos muito claro aqui nessa reflexão é que vara e cajado são instrumentos diferentes, ambos muito próprios de um pastor de ovelhas. No tempo de Jesus, não havia pastor de ovelha que não fosse munido de vara e de cajado. Para estudarmos sobre vara e sobre cajado, precisamos ter em mente a imagem de como se compõe um rebanho. O rebanho de ovelhas, particularmente, ele também pode envolver cabritos, bodes e carneiros. Temos que ter em mente também que a atividade do pastoreio, especialmente naquela época em que foi escrita o Salmo 23, ela envolve perigo com os predadores e também envolve perigo com ladrões e salteadores. Quanto às ovelhas, as ovelhas são totalmente indefesas. Um rebanho, no tocante às ovelhas, é formado por animais muito medrosos e que se assustam com muita facilidade. Gente, um coelho que salta de repente de trás de uma moita pode provocar o estouro de todo um rebanho. Porque as ovelhas são medrosas, inseguras e se assustam, consequentemente, com muita facilidade. Por essa razão, uma ovelha só descansa, meus amados. Ela só tem tranquilidade quando ela se sente segura, especialmente com a imagem próxima de seu pastor. Outra coisa muito importante é que as ovelhas não raciocinam. As ovelhas são extremamente intuitivas. É muito interessante saber que se alguma ovelha ou algumas ovelhas saírem na correria, saírem disparadas em alguma direção, por uma razão qualquer que não venha ao caso, as outras ovelhas que não sabem o que está acontecendo e não porque correm, levantam-se e saem correndo também, seguindo as outras na mesma direção. E isso acontece sem que elas tenham noção alguma do que estão fazendo e nem para onde correm, e nem por que estão correndo. Agora, os carneiros já são diferentes. Enquanto as ovelhas são pacatas e submissas, os carneiros são mais agressivos. Às vezes dão marradas no nada, na atmosfera, no ar, e às vezes dão chifradas nas ovelhas indefesas. Os carneiros são bem mais agressivos e eles podem se defender de seus agressores, o que uma ovelha jamais vai conseguir fazer. Já os cabritos são bem mais agressivos, até mesmo que os carneiros, principalmente quando são ameaçados. Os cabritos podem se defender dos predadores e muitas das vezes enfrentando-os com vantagem. Geralmente os cabritos possuem chifre. Os cabritos não são submissos como as ovelhas. Também não são submissos como os carneiros. Por essa razão, os cabritos sempre trazem problemas dentro de um rebanho. É muito comum o cabrito sujar a água quando ele vai beber água nos riachos ou nos lagos, entrando dentro da água e pisoteando-a, fundamentalmente para se refrescar ou para brincar, ou mesmo para brincar com a água. Agora, isso se traduz num grande problema, porque a ovelha não bebe água suja, ok? Os cabritos não são exigentes como as ovelhas. Pastam em qualquer lugar, comem de tudo e bebem qualquer água.
Os cabritos também têm a facilidade de se adaptarem em qualquer lugar. Quanto aos bodes, os bodes são os mais perigosos de todos. Os bodes, eles possuem o instinto do domínio e também possuem um instinto de defesa e também de possessão. O bode pode ser agressivo e até mesmo no nível de ser perigoso, porque eles podem atacar independentemente do que e de quem, mesmo não sendo ameaçados. Os bodes são os mais fortes do rebanho. As ovelhas e os cabritos, eles possuem comportamentos absolutamente distintos. Assim sendo, podemos reconhecer que tipo de animal nós estamos lidando, se é cabrito ou se é uma ovelha. Por exemplo, se pisarmos no pé do animal e ele gemer sem reagir, trata-se de uma ovelha. Mas se ele revidar com agressão e dar chifradas, então com certeza trata-se de cabrito ou de bode. Ok? Meus amados, precisamos entender de uma vez por toda que a ovelha, ela é medrosa, ela é retraída e ela não reage. Quando ela é agredida, ela geme e chora, mas ela não reage. Ok? Amados, é por isso que nós temos a imagem de Jesus comparadas com as ovelhas, lá no Salmo 53, verso 7. Ok? É interessante observar como que a vida de uma maneira geral, ela tem a ver com a vida e o comportamento das ovelhas. É por isso que a igreja é figurada na nossa Bíblia e no nosso mundo espiritual como sendo um rebanho de ovelhas. É por isso que Jesus diz que nós somos ovelhas do seu pasto. Claro que dentro da igreja, aqui na nossa dimensão terrena, também tem os cabritos, os carneiros e os bodes. Ok? Amados, vamos ficar por aqui. Estaremos de volta no nosso próximo vídeo. E que a bênção de Deus seja sobre todos vocês. Que a graça do Senhor e o poder do Senhor e a proteção do Senhor estejam conosco ao longo de todo esse dia e não só de todo esse dia, toda a nossa vida. Amém? Amém.